Gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Eu vim falar um pouquinho, junto com a Ana Carolina e a Elizabeth, sobre conforto térmico e resfriamento passivo. A gente vai começar apresentando para vocês o que é o conforto térmico, dar uma leve introdução. Conforto térmico, que é basicamente a satisfação mental de temperatura propiciada por um ambiente às pessoas que estão nele, onde haja um equilíbrio entre temperaturas frias e quentes, o qual você não sinta nem muito frio e nem muito calor, e não tenha dificuldade para manter a temperatura interna do corpo. Tem muitas formas de controlar isso e tem formas de medir isso. Uma delas é a mais comum, na verdade, é a temperatura do ar, porém tem lugares que usam umidade, um pouco mais incomum é a temperatura radiante, o movimento do ar e até mesmo as roupas que as pessoas, que os ocupantes do ambiente estão vestindo. A gente pode destacar como importância, por exemplo, nas construções residenciais e escritórios, é, a gente pode economizar muita energia, porque no verão a gente usa ar-condicionado, no inverno a gente usa aquecedor, para poder controlar a temperatura do ambiente. A gente pode usar também ventiladores, só que se a gente usar um pouco do conforto térmico, do resfriamento passivo, a gente pode evitar, pode diminuir ou pode até simplesmente não usar ar-condicionado ou aquecedor e usar meios mais naturais, tanto mais baratos quanto que machucam menos o meio ambiente. A gente tem algumas variáveis aqui do conforto térmico. Primeiro é o metabolismo, que vem da atividade física. O processo para produzir energia interna vem dos elementos de combustíveis orgânicos. Conforto térmico é experimentado nessa situação quando o organismo perde para o ambiente o calor produzido com atividade física. A gente tem a resistência térmica, que vem das vestimentas, as roupas que servem como isolante térmico para o corpo. A resistência térmica depende do tecido, do ajuste da roupa. A gente tem o conforto térmico ambiental, que, por exemplo, as pessoas sentem a perda da temperatura do corpo. Por isso é muito importante medir os parâmetros do ambiente que influenciam na perda da temperatura. Tem algumas outras situações, questões, que são a idade, os hábitos alimentares, a altura, até mesmo o sexo. Resfriamento passivo é um método que incorpora design e tecnologia para resfriar um edifício sem o uso de tecnologia. As técnicas tradicionais de resfriamento, como ar-condicionado, resfriamento evaporativo, dependem de energia necessária para operar compressores e ventiladores, que resfriam forçosamente um espaço. E como eu falei, a gente quer evitar um pouco isso. Normalmente essa energia é comprada e é gerada pela queima de combustíveis fósseis e isso pode tem na verdade, efeitos muito degradantes no meio ambiente. As técnicas de resfriamento passivo não requerem energia e variam de simples, como assim, sombreamento do edifício, até mais complexas, como um projeto estratégico de construção. O uso dessas técnicas pode, igual eu falei, reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de refrigeração elétrica. Temos aqui algumas técnicas preventivas do resfriamento passivo. Primeiro, o microclima e o design do site, que a gente leva em consideração o clima local, o contexto local e estratégias específicas de resfriamento a gente pode usar para aplicar mesmo e que for mais adequada para prevenir o superaquecimento através da envolvente do edifício. O microclima pode desempenhar um papel importante na determinação da localização do edifício mais favorável, analisando a disponibilidade combinada de sol e de vento. A carta bioclimática, o diagrama solar e a rosa dos ventos são ferramentas de análise relevantes na aplicação dessa técnica. A gente tem também o controle solar, que é um sistema de sombreamento adequadamente projetado e pode contribuir efetivamente para minimizar o ganho de calor solar. O sombreamento das superfícies transparentes e opacas da envolvente do edifício vai minimizar a quantidade de radiação solar que induz sobreaquecimento, tanto nos espaços internos quanto na estrutura do edifício. Ao sombrear a estrutura do edifício,
o ganho de calor capturado pelas janelas e envoltório será reduzido. A gente tem a forma e o layout da construção, a orientação do edifício e uma distribuição otimizada dos espaços internos, que pode ser usada para evitar o superaquecimento. As divisões podem ser zoneadas dentro dos edifícios, de modo que a gente vai rejeitar fontes de ganho de calor interno, ou então alocar os ganhos de calor onde pode ser útil, considerando as diferentes atividades do prédio. Por exemplo, criação de um plano horizontal, que vai aumentar a eficácia da ventilação cruzada em todo o plano, localizar as zonas verticalmente, que pode tirar a vantagem da estratificação de temperatura, e etc. Por aí vai. Essa composição pode ser usada para moldar a forma do edifício de acordo com o clima local específico. Por exemplo, forma mais compactada tende a preservar mais calor do que formas menos compactadas, porque a proporção das cargas internas para a área do envelope é significativa. A gente tem também o isolamento térmico, o isolamento na envolvente do edifício vai diminuir a quantidade de calor transferido por radiação através das fachadas. Esse princípio se aplica a superfícies opacas, que são parede e teto, e transparentes, que são as janelas. Uma vez que os telhados podem ser contribuintes maior para a carga de calor interna, especialmente em construções mais leves, a gente vai fornecer o isolamento térmico e isso pode efetivamente diminuir a transferência de calor ao telhado, por meio de padrões comportamentais e de ocupação. Temos algumas políticas que a gente pode aplicar de gerenciamento de edifícios, como limitar o número de pessoas, contribuir efetivamente para o ganho de calor dentro do edifício. Os ocupantes do edifício também podem contribuir para a prevenção do superaquecimento interno, desligando as luzes e equipamentos dos espaços desocupados, operando sombreamento quando necessário, vestir com roupas mais leves para se adaptar melhor ao ambiente interno, e isso tudo ajuda a aumentar o conforto térmico e a tolerância. Temos também o controle de ganho interno, por exemplo, a iluminação e equipamentos eletrônicos mais eficientes em termos de energia, tendem a liberar menos energia, contribuindo assim para menos cargas de calor internas dentro do espaço. Temos algumas estratégias construtivas para atingir o conforto térmico. A primeira delas, por exemplo, é o telhado verde. Funciona de uma forma muito simples, porque as coberturas são as áreas que impactam diretamente nas temperaturas internas. Então, a escolha desse tipo de cobertura é importante para garantir o conforto. Sistemas de telhado verde são soluções diferentes para construções que apresentam um excelente desempenho térmico, isolando as coberturas. As coberturas verdes, além de serem excelentes isolantes térmicos, proporcionam uma paisagem mais agradável, auxiliam na captação de água da chuva e mantêm a umidade do ambiente. Mas, por outro lado, são sistemas que demandam muito mais manutenção e cuidado com a infiltração. A gente tem também a telha termoacústica, que é outro tipo de cobertura e que apresenta também um excelente desempenho térmico, na verdade. Muitas vezes são chamadas de telhas sanduíches, porque eram compostas por duas telhas. Além de garantir maior conforto térmico, essas telhas isolam melhor o som, garantindo conforto acústico também. Outra vantagem é que são feitas de materiais mais resistentes do que as telhas convencionais, diminuindo os custos com manutenção. A gente tem também a orientação solar, que posicionar os ambientes de permanência prolongada, como salas, quartos, em fachadas que recebem menos sol durante o verão e mais radiação durante o inverno, é fundamental para atingir as temperaturas ideais de cada estação. E, claro, um projeto que busca o conforto deve prezar pela boa orientação solar. Temos também a ventilação cruzada. A ventilação cruzada é imprescindível, principalmente quando a gente procura aliar o conforto térmico à eficiência energética. A gente vai posicionar as janelas e portas com dimensões adequadas a fim de garantir um fluxo de vento, e isso deve ser pensado desde a fase de projeto da edificação. A forma mais simples, provavelmente, é o sombreamento, que é a utilização de sombras por meio de venezianas ou brises, para auxiliar a manter
o controle da temperatura interna. Por serem estruturas móveis, as venezianas permitem a entrada de calor durante o inverno, mantendo o ambiente aquecido, e durante o verão elas podem ser fechadas, bloqueando a entrada de radiação solar e mantendo as temperaturas internas mais amenas. Temos também o drywall, que é uma tecnologia, como diz o nome, construtiva a seco. Já é utilizado nos Estados Unidos há mais de 120 anos, mas no Brasil não faz muito tempo que passou a ser adotada, principalmente pela aceitação do público em geral. A construção utilizando esse tipo de material costuma ter bastante vantagem frente à construção convencional de alvenaria, e como ocorre no modo a seco, tem um tempo de execução menor. A característica que mais favorece o isolamento térmico é porque as placas são preenchidas por lã de vidro ou de rocha, e o isolamento da temperatura é conseguido por essa característica de constituição. Como se não bastasse, o material ainda é resistente ao fogo, evitando sua propagação e fornecendo ótima segurança aos ocupantes do recinto. Temos também os cobogós. Cobogó é um tipo de construção genuinamente brasileiro, que vem do início dos anos 20, do final dos anos 20, na verdade, 1929, e tem esse nome por levar as iniciais dos sobrenomes dos três criadores, que foi o Amadeu Coimbra, o Augusto Boykman e o Antônio Góes, que na época eram donos de uma fábrica de tijolos. A ideia da construção é de assentar os tijolos do lado contrário. Olhando de frente parece que tem uma parede vazada, e esses furos dos tijolos permitem a entrada de luminosidade e da corrente de ar. Com o passar do tempo, isso evoluiu bastante, adotou um estilo no qual as peças podem ser assentadas de forma irregular, criando espaços vazados, e criaram novos formatos que as peças da parede não são necessariamente os tijolos de 8 furos. Bastante difundida na metade do século passado, acabou sendo deixado de lado após a preferência da construção pelo ferro e aço, mas atualmente está tendo uma retomada desse estilo, porque está tendo um apelo maior a construções sustentáveis e com mais eficiência energética, por isso está voltando bastante os cobogós. Os brises, como eu falei ali em cima, eu já citei, a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase. O nome vem de brise solaire, que é uma palavra francesa que significa quebra-sol. Sua invenção foi aplicada pelo francês Le Corbusier, mas o brasileiro Oscar Niemeyer também foi um grande utilizador dessa técnica de construção. Os brises consistem em grandes placas utilizadas nas fachadas das construções. Eles podem ser dispostos na posição vertical ou horizontal. Sua grande utilidade é impedir a incidência direta dos raios solares no interior da edificação. Proporciona duplo ganho para os ambientes internos, porque ocorre mais privacidade, pois a luminosidade maior do lado de fora faz com que o ambiente interno não seja claramente visto por quem está de fora. E proporciona melhor conforto térmico, pois os raios solares não incidem diretamente. O espaço entre uma brisa e outra permite a circulação de correntes de ar também. Aqui a gente tem algumas consequências do equilíbrio térmico. Primeiro, os efeitos sobre forte calor, que são desidratação acentuada, a erupção, com vesículas roxas em áreas da pele, onde a incidência de calor for maior, dores e espasmos musculares, desequilíbrio neurológico, fraqueza muscular, dificuldade de concentração. Aqui a gente tem algumas consequências do desequilíbrio térmico, por exemplo, efeitos sobre o forte calor, que são desidratação acentuada, erupção na pele com vesículas roxas nas áreas onde a incidência de calor for maior, dores e espasmos musculares, desequilíbrio neurológico, fraqueza muscular e dificuldade na concentração. Já as consequências pela baixa temperatura são arrepios e dormência nas mãos, dificuldade de locomoção pela ausência de circulação sanguínea nas articulações, cansaço excessivo e, por último, em exposição elevada ao frio, até a perda de consciência e diminuição na frequência cardíaca, em que a gente tem algumas referências, e essa foi a nossa apresentação.
Muito obrigado a todos